Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre viagem de avião com bebês. Bom, eu decidi falar sobre isso não só porque a minha viagem está chegando, mas porque a primeira vez que eu fui viajar de avião com o Enzo, eu pesquisei várias coisas e apesar de ter bastante informação, faltam coisas reais, coisas que vão te auxiliar nos momentos de desespero que podem ocorrer numa viagem de avião se você não estiver preparada. Eu vou contar a minha experiência, de certa forma, e dar dica pra vocês. Em resumo, eu já viajei com o Enzo 8 vezes, só eu e ele, e uma vez meu marido estava junto. E, assim, de certa forma, foi bem tranquilo. Quanto mais velho, mais fácil foi ficando. A primeira vez que eu viajei com ele, eu carreguei muita coisa desnecessária, digamos assim, e que acabou me atrapalhando na hora que eu precisei trocar ele de emergência. Bom, eu vou citar alguns itens que são bem importantes para a viagem e vou dar as minhas dicas finais. Documentação para viagem. A documentação para viagem é muito importante. Você não consegue embarcar sem ter a certidão de nascimento do seu bebê. Isso num voo doméstico, num voo nacional. Num voo internacional tem que ter o passaporte. Se no passaporte não vier impresso que a criança pode viajar só com um dos pais, tem que ter uma autorização, enfim. Eu não tirei a identidade dele por preguiça, por esquecer, pretendo fazer isso o quanto antes. E por enquanto, para voos nacionais, eu consigo fazer o embarque com a certidão de nascimento dele e, óbvio, com a minha identidade. Para voos internacionais, o passaporte do Enzo já consta a informação de que ele pode embarcar apenas com um dos pais, mas como eu vou viajar com meu marido, isso não faz muita diferença. Então, primeiro item, super importante, documentação. Segundo item, que foi o que eu mais me atrapalhei, em relação à bolsa do Enzo. O que eu iria levar para ele durante o voo. Eu arrumei uma bolsa gigantesca, com inúmeras trocas de roupa, de fraldas, lenços, enfim, paninhos, babador, sapatinhos e whatever. E na real, eu coloquei tanta coisa e não organizei da maneira que eu deveria, que quando eu precisei trocar ele, porque primeiro ele fez um pouco daqueles monstros, né, enfim, e depois o refluxo, quando eu precisei trocar ele sozinha, eu não conseguia pegar a roupa, a fralda, o lenço que eu tinha que pegar, porque eu tinha que segurar ele de um jeito e pegar as coisas na bolsa e aí tentar me livrar, entre aspas, da roupa que estava suja. E foi cômico, apesar de trágico, foi bem cômico. Eu diria o seguinte, pense no tempo do seu voo. Sei lá, são 2 horas de voo, o que você costuma precisar dentro dessas 2 horas para o seu bebê? Leve uma troca de roupa a mais para isso. E, sei lá, 2 fraldas a mais do que você levaria para 2 horas de voo. Ou seja, pro Enzo hoje em dia, eu levaria uma troca de roupa e 2 fraldas para aquele período. É que eu sou exagerada e acabo levando bem mais. Se possível, organize em saquinhos o que você vai precisar de uma vez. Vou precisar de uma troca de roupa, junto com um casaquinho, sei lá, um body, uma calça, um casaco e uma fralda. Deixa tudo num saquinho que quando você pegar ali na bolsa já vai estar fácil, vai estar prático e é um problema menos. Na bolsa do bebê, hoje em dia, eu levo snackzinhos pro Enzo, levo a fórmula dele no potinho, um copinho pra água, um copinho pra preparar o leite. Em voos nacionais, já com a água. Em voos internacionais tem a restrição da quantidade de água, então é melhor, na verdade não é melhor, é a única opção que você vai ter. Pedir pra aeromoça a água pro seu bebê. Quando o Enzo era mais novo, eu normalmente levava a fórmula. Se o voo era em algum horário próximo ao almoço ou jantar, eu levava a refeição dele no pote térmico, um copinho com água e um copinho para leite, né? Porque era mamadeira, na verdade. Eu levava a mamadeira já com a quantidade certa de água para fazer o leite. Agora, com ele maior, dificilmente
Eu peguei algum voo que fosse em horário de refeição, pra ser sincera. Então normalmente eu levo o leite dele, biscoito de polvilho e é só. Ou preparo algum muffinzinho salgado ou doce e levo pra ele. Quando nós vamos de avião, tanto na decolagem quanto no pouso, a mudança de pressão incomoda muito o ouvido. Eu sofro com isso e eu imagino que o meu filho sofra muito mais. Então todo mundo orienta que você ofereça sucção para o seu filho. Seja com mamadeira, peito ou chupeta, enfim. Só que tem uma solução que, aliada a isso, é muito mais prática e é quase certeza que seu filho não vai sofrer com a pressão, com a alteração de pressão. Lavar o nariz com soro fisiológico. O soro fisiológico é mágico, é maravilhoso, é barato e, enfim, lavar o nariz do bebê já deveria ser hábito, porque ele ajuda de inúmeras maneiras, enfim, é um método preventivo para resfriados e gripes e, óbvio, de higienização nasal, de qualquer forma, e, óbvio, de higienização nasal. Quando você aplica o soro fisiológico, você vai estar lavando a narina do seu bebê, desobstruindo as vias respiratórias, é isso, acho que é isso, as vias respiratórias, e não vai ter secreção para bloquear o ouvido na hora que a pressão aumentar, então dificilmente vai ter algum incômodo no ouvido do seu bebê. Então lave o nariz dele antes da decolagem, antes do pouso, ofereça mamadeira, peito, chupeta, o que você tiver de sucção, que vai ajudar, vai aliviar ou simplesmente vai ser a sua solução para evitar o desconforto do ouvido do seu bebê. Em relação a como trocar a fralda do meu bebê, eu não consigo me virar num banheiro de avião. Eu troco o Enzo no meu colo, agora que ele tá maior que aquela fralda tipo Pants, muito mais prático, mas fez caca, não tem jeito, né? Mas enfim, eu costumo deitar ele no meu colo, eu troco ele no meu colo, se tiver um assento vago do meu lado, deito ele no assento vago e faço a troca. Eu acho muito mais fácil do que levantar com bebê, bolsa e para aquele banheiro minúsculo para trocar fralda, não acho nada prático. Nas minhas viagens, eu sempre vou com sling, porque em 99% delas eu estava sozinha com o Enzo. Então coloco ele no sling, fico com os braços livres, com uma mão eu puxo a mala de rodinha e levo a bolsa do Enzo, normalmente uma mochilinha. Normalmente meu marido vai comigo até o aeroporto, a gente despacha a mala e no fim das contas eu tenho o Enzo no sling, os braços livres e a bolsa dele. Pra mim é muito mais prático. Mas tem o pessoal que prefere o carrinho ou só tem o carrinho e o que eu oriento é vá com o carrinho até a porta da aeronave. Na porta da aeronave a aeromoça vai te ajudar a desmontar o carrinho, guardar e quando você pousar, quando você for sair do avião, eles vão te entregar o seu carrinho novamente. O carrinho não conta como bagagem se feito dessa forma, se eu não me engano. Então, se você tem costume de levar o carrinho e você acha prático, leve o carrinho. Eu ainda prefiro o sling, apesar de que eu comprei um carrinho para usar com o Enzo na viagem, mas creio que eu não vou fazer uso dele no aeroporto e só nos parques, nos passeios mesmo. Bom, eu ainda não fiz o meu voo internacional com o Enzo, faremos isso, mas eu pesquisei algumas dicas de como entreter seu filho caso seu voo seja diurno. Primeira dica em relação a essa parte para entreter o filho, snackzinhos. Snacks, pelo menos aqui comigo, sempre resolvem e deixam o Enzo quieto um bom tempo. Filmes, desenhos, brinquedinhos, massinha, enfim. Eu li em algum lugar falando que para quando você for fazer esse tipo de viagem, oferecer um brinquedo novo para criança no voo. Então ela vai conhecendo o brinquedo, se distraindo e você consegue ganhar uns bons minutos ou quem sabe horas com a criança ali brincando com o seu novo brinquedo e feliz porque ganhou alguma coisa ainda. Algumas companhias aéreas oferecem um bercinho que você pode solicitar com antecedência para os seus bebês. O bebê, se eu não me engano, até 4 meses que consegue usar esse bercinho. Eu nunca solicitei bercinho. Aqui é sempre Enzo no meu colo o tempo todo, às vezes dormindo no sling. E assim, sinceramente, nas primeiras vezes que eu viajei com ele, não foi fácil. Por que não foi fácil? Eu acho que eu estava ansiosa e passei isso pra ele. Eu estava com medo de não dar certo, dele dar algum tipo de trabalho. Nas primeiras vezes ele deu trabalho, ele queria ficar em pé, ele
fez aqueles cocôs monstro que sobe até o pescoço. Ele teve crises monstruosas de refluxo. Enfim, conforme eu fui me adequando e me tranquilizando de que não, é tranquilo, desde que eu me organize com antecedência, que eu pense antes de montar uma bolsa monstruosa, a coisa fluiu. E na maioria dos voos, o Enzo dormia quase o tempo todo. Eu passei no máximo 2 horas dentro de um avião com o Enzo, mas eu posso dizer que 2 horas, se não planejadas, pode ser um sufoco. Então, se organizem, levem o mínimo de coisas possíveis para dentro da aeronave. Se seu voo for curto ainda, não tem necessidade de levar uma mala gigantesca. Eu, pelo menos aqui hoje em dia, quanto maior o seu filho, menos coisas você vai acabar levando. E, bom, é isso. As dicas que eu poderia dar pra vocês mantenham a calma. A maior dica que eu posso dar pra vocês é: se organizem. Quando você organiza, você para pra pensar no que você tá fazendo e coloca isso no papel, que seja, mentalize, sei lá, da forma que funcionar melhor pra você. As coisas fluem de uma maneira muito melhor. Tenham calma. Quando você fica apavorada, ansiosa, isso passa pro bebê, isso reflete pro bebê. Tem gente que não acredita, mas eu não acreditava e vivenciei isso, então passar tranquilidade pro seu bebê é uma das coisas que vai te ajudar muito a encarar um voo. Vai sozinha? Se você tem um sling, um canguru que seja, vai no sling e vai no canguru, porque ter os braços livres faz toda a diferença. Despache o maior número de bagagens que você puder. Pra mala que você vai despachar, não tem problema levar roupa extra, fralda extra. Mas pra mala de mão, por favor, gente, não exagerem e organizem. Se possível, coloquem saquinhos separados, o que você vai usar a cada troca que você precisar, porque isso facilita muito. E só quem é mãe sabe o quanto é difícil se virar nos 30, tendo que tirar a roupa do bebê, sei lá, tira a fralda suja, pega uma roupa limpa e num espaço minúsculo de um avião. Então, se você vai viajar, eu desejo boa viagem. Se você gostou desse vídeo, compartilhe nas redes sociais, marque aquela sua amiga, aquele seu amigo que vai viajar com um bebê. Curta nossa fanpage no facebook.com/mamãesurtou, me acompanhe no Instagram, @mamãesurtou, e me acompanhe no Snapchat, Mamãe Surtou, que todo dia eu posto alguma coisa do nosso dia a dia. Obrigada e até a próxima!